vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 ao versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Oremos ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus, sou grato ao Senhor por tudo, por estarmos aqui, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia. Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, principalmente, Deus, a salvação. Obrigado, Senhor. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por ter agido na minha vida, como tem agido, Deus, na vida de cada um que aqui está. Santo e eterno, usa-me, Deus, mais uma vez como canal de transmissão da Tua palavra. E leva, Deus, essa palavra a cada coração que aqui está, para que nós possamos, Deus, a cada momento ficarmos mais inteirados acerca do Teu Evangelho, acerca da Tua palavra. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus. Livro de Êxodo, que já tem um bom tempo que estamos estudando. Hoje, graças ao nosso Deus, chegamos ao final do livro de Êxodo. E como todos que aqui estiveram, acredito que aprendemos muito. O livro de Êxodo, na verdade, desde Gênesis, nós aprendemos o plano de Deus para com a humanidade. E Êxodo traz essa continuidade. Portanto, foi muito importante para cada um que aqui esteve, que se fez presente, que nós aprendemos aqui juntos acerca da palavra de Deus. Capítulo 40 do livro de Êxodo, ele vai nos mostrar acerca da montagem do tabernáculo. Quando Moisés, ele monta o tabernáculo com todos os seus utensílios. Todavia, quando chegamos ao versículo 33, o escritor Moisés escreve o seguinte: Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Após ele armar o tabernáculo, ele coloca a cortina à entrada do pátio e assim termina a obra. O versículo 34 diz o seguinte: Então a nuvem cobria a tenda do encontro, após o tabernáculo ele ser armado. Diz o texto que a nuvem cobria a tenda do encontro, ou seja, a nuvem
que desde quando o povo de Israel eles saíram do Egito, essa nuvem os acompanhava. Como nós bem aprendemos aqui, essa nuvem sempre esteve com o povo de Israel. E na verdade simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Portanto, quando o tabernáculo foi construído, a nuvem cobriu toda a tenda do encontro, ou seja, todo o tabernáculo. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ou seja, a manifestação de Deus, ele enche todo o tabernáculo. Diz o versículo 35: Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A manifestação de Deus com a construção do tabernáculo, ela foi tão majestosa, tão gloriosa, que simplesmente Moisés, ele não podia nem entrar, com tamanha glória, que enchia o tabernáculo. Irmãos, essa manifestação da glória, do poder de Deus, nesse texto de Êxodo, com a construção do tabernáculo, foi algo, na verdade, muito majestoso, maravilhoso, algo sublime, algo grandiosíssimo, essa manifestação. A glória de Deus, ela manifestou-se ali em meio ao seu povo, o povo que Deus escolheu para habitar no meio dele. Uma coisa que nós temos que aprender é que Deus, ele sempre teve o intuito, a intenção, a vontade, o desejo de habitar no meio do povo. Sempre. A gente bem sabe, porque assim aprendemos nas Escrituras, que desde o princípio, Deus criou os seres humanos, ou ser humano, criou o homem Adão e sua esposa Eva. E Deus ali, diariamente aparecia aquele casal. Deus sempre querendo habitar, tomando a iniciativa, como o presbítero Oséias gosta muito de relatar aí, correto? Até porque se Deus ele não tomar a iniciativa, a gente não toma não. A gente escuta muito por aí. Quem já é um pouco mais velho de igreja sabe. Eu encontrei Jesus. Aceitei Jesus e encontrei Ele. Tadinho, né, desse Jesus que estava perdido. Quem estava perdido somos nós. Fomos nós, não era Jesus não. Quem nos encontrou foi Jesus. Quem estava no lamaçal de pecado, entregue ao pecado completamente, ia morrer daquela forma e bem alegre, bem à vontade. Íamos caminhando para o inferno, bem à vontade, somos nós, éramos nós. Portanto, não é uma frase correta, apesar que é usado muito em alguns arraiais evangélicos, ou ditos evangélicos, em algumas igrejolas.
e até megas igrejas também. Aqui a gente vê nesse texto a manifestação em glória de Deus. Ele teve a iniciativa e manifestou-se, provando que Deus, ele sempre teve o desejo e tem o desejo de estar no meio dos seres humanos, de estar em nosso meio, de estar conosco. Irmãos, abram aí Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. No texto de Êxodo, vimos a manifestação de Deus em uma nuvem que cobria todo o tabernáculo. E a glória de Deus, o poder de Deus, ele adentrou a tenda do encontro de uma tal forma que Moisés não podia entrar. Na encarnação de Cristo, nós vimos a manifestação de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo. Diz assim o texto, João, capítulo 1. No princípio, aquele que era a palavra, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos receberam da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no Pai, o tornou conhecido. Ninguém, irmãos, jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o tornou conhecido. Jesus, na sua encarnação, não confundam jamais a palavra encarnação com reencarnação. Quem já frequentou, já ouviu acerca do Espiritismo, eles ensinam muito acerca da reencarnação, que é simplesmente uma pessoa morreu, um antepassado nosso morreu, ele vai reencarnar noutra pessoa. Isso aí é uma coisa que não existe, é mentira. As Escrituras, a Bíblia Sagrada,
nos prova categoricamente, ou seja, claramente, que isso não é verdade. Reencarnação não existe. Agora, o Filho de Deus, Jesus, ele se encarnou e manifestou a glória de Deus no meio da humanidade. Portanto, irmãos, nesse texto de Êxodo, como também nos Evangelhos, especificamente o texto do capítulo 1 de João, nós vimos que Jesus, lá no Antigo Testamento, Deus ele manifesta a sua glória, Jesus manifesta a glória de Deus, agora na sua encarnação, provando a nós, mostrando a nós, o quanto Deus, ele quer estar no meio dos seres humanos, não que Deus precise, não que Deus esteja deprimido, não que Deus necessite de mim, necessite de vocês, necessite de alguém, mas porque simplesmente Deus nos ama. Agora, irmãos, vem algo interessante agora à minha mente. Deus ele tem essa vontade de estar no meio de nós, de manifestar-se a sua glória, a sua presença, de demonstrar que Ele nos ama e quer estar conosco, e quer se relacionar conosco. E nós, temos também essa vontade de estarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus, de sempre estarmos na presença ou em comunhão, ou em contato com Deus? Uma coisa é certa: aqueles que Deus chamou e ouviram a voz dEle, e ouviram o Evangelho e creram nele, esses têm. Esses a Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez, nem as dificuldades, nem o porvir, nem o que há de vir, nem o que vai acontecer, nem o coronavírus, nem a cara feia do pastor, a cara feia da esposa do pastor, nem a cara feia dos irmãos, colegas de banco, há de afastar. Por quê? Porque o amor de Deus foi colocado dentro do coração dessas pessoas. E o amor de Deus, ele abunda ou inunda os corações de uma tal forma que faz também que eles amem a Deus acima de qualquer coisa. Eu me entristeço muito quando vejo algumas pessoas que dizem que são crentes, mas não gostam de estar reunidos, congregando, não gostam de estar com o povo de Deus. Como é que é isso? Como é que, um exemplo, como é que eu gosto, como é que eu amo a minha namorada, a minha esposa ou minha noiva, no caso eu tenho uma namorada, e eu não tenho prazer de estar com ela. Eu não tenho prazer de lanchar com ela, de jantar com ela, de conversar com ela, de passear com ela. Tem como? Claro que não, né? Então, da mesma forma em relação a Deus, como é que eu sirvo a Deus? Que eu não tenho prazer de estar com Deus, que eu não tenho prazer de estar nos cultos, que eu não tenho prazer de estar em casa e tirar um momento ou momentos de minha vida diária para ler, para jejuar, para louvar a Deus, para orar, apesar que orar a gente faz em qualquer lugar, né? Às vezes, não falo isso para dizer, eita, irmão Romualdo, não, mas acontece comigo inúmeras vezes, eu correr na pista e uma boa parte passa orando, mas ligado, né, com o olho fechado não, fazer igual, não vou citar o nome não, que ele pode ver, de vez em quando eu mando um vídeo para ele ver. Uma pessoa, eu recém-convertido, falou assim, eu ia pregar num canto, aí irmão Romualdo, puxa a oração e eu dirigindo, aí mandou fechar os olhos, e eu fechei. Como Jesus tem misericórdia daquelas pessoas que ainda não tem um pingo de sabedoria, ele não deixou virar o carro. Depois eu falei assim, nunca mais eu faço isso. Não faço isso não, viu? Aí eu corro na pista mais ligado, até porque é perigoso correr em pista, mas orando.
Eu acho incrível como é que as pessoas não têm essa vontade. Irmãos, eu tive o desprazer de, nesse pouquíssimo tempo de cristão, conviver com inúmeras pessoas que infelizmente se afastaram do Evangelho. E eu tive um desprazer de conviver com uma pessoa que, enquanto era da igreja, só vivia triste, cabisbaixo, e por mais que nós tentássemos assim, reanimar, trazer uma palavra, ou brincar, inventar algo para fazer, era sempre triste. E quando se afastou do Evangelho, os problemas acabaram. Oxê. É alegre, autoestima lá em cima, é todo momento sorrindo. Como assim? Calma aí que tem algo estranho. Será que essas pessoas têm um Jesus? Irmãos, eu acredito que acontece com vocês, porque acontece comigo, e acredito também que já aconteceu com vocês. Eu já chorei mais na igreja do que no mundo. Eu já me decepcionei com pessoas, Beto, mais na igreja do que propriamente no mundo. Sabe por quê? Porque lá no mundo é cada um por si, e eu não esperava nada de ninguém, e por conta disso me decepcionava muito pouco. Já na igreja, a gente tem aquela expectativa que todo mundo serve a Deus, que todo mundo tem um coração voltado a Deus, e acabamos nos decepcionando. Eu já chorei mais na igreja do que propriamente no mundo. Já passei por inúmeras dificuldades na igreja, mas irmãos, graças a Deus que nesses momentos ruins, quando eu pensava que tudo iria por água abaixo, quando eu pensava que tudo iria se acabar, que eu não ia mais sair daquela situação que eu estava vivenciando, vi uma paz, irmãos, em meu coração, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que faz com que fez com que eu, nesses momentos difíceis, de dificuldades, eu viesse me alegrar, e acredito que acontece com vocês também, nesses momentos difíceis que a gente pensa, não, agora acabou. Tem hora que a nossa mente está assim, buco, está para lá de Bagdá, parece que tudo dá errado, a gente se aborrece com os familiares, se aborrece com alguém da igreja, se aborrece no trabalho, se aborrece na faculdade, e parece que tudo vai dar errado. De repente, Jesus só deixando, daqui a pouco ele entra em cena e começa a agir, e tudo ele coloca em seu devido lugar, e a paz reina em nossos corações. Mas nesses momentos difíceis, nós sentimos a alegria, o conforto, o consolo, a presença, o relacionamento que Deus tem para conosco. Então, é nesse Deus que nós confiamos, é num Deus que está conosco, que tem vontade de se relacionar com nós, que nos ama acima de qualquer coisa, que sempre teve o desejo e tem a intenção de estar no nosso meio, de manifestar-se, de se relacionar-se conosco, independente das circunstâncias. E infelizmente, tem algumas pessoas que não têm esse mesmo desejo. Eu cheguei a uma conclusão, infelizmente, não queria nunca chegar, que Jesus para algumas pessoas é um problema, porque quando eu estava na igreja era cabisbaixo, não sei o que. Na verdade, irmãos, cá para nós, sabe o que era? É que essas pessoas estavam na igreja, mas nunca foram templo e morada do Espírito Santo. Aí a carne, a natureza pecaminosa, ela ardia por dentro e sobressaía a todo e qualquer momento, e a pessoa mesmo dentro da igreja ficava com o desejo de estar no mundo. Aí como não ia, ficava cabisbaixo,
Agora está no mundo, está fazendo o que quer, está alegre. Diz a Bíblia Sagrada: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Ou seja, não devemos em momento algum, cedermos à nossa natureza pecaminosa. Temos que lutar diariamente, pedirmos força a Deus, porque nós não temos força por nós mesmos. Na verdade, o nosso desejo é estarmos no mundo. Agora, Deus nos concede essa graça. É tão provável isso que, desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, o desejo de Deus é manifestar-se no meio do seu povo, manifestar a sua glória no meio do seu povo. Irmãos, que Deus em Cristo, Ele venha também colocar esse desejo dentro de nossos corações. Ele venha colocar, eu sou sincero a dizer, em alguns momentos da minha vida, com as circunstâncias, com os problemas que se levantam a cada instante e nunca se acabam, tem hora que eu falo, Deus, eu estou achando estranho demais, Deus. Coloca dentro de mim o desejo de estar contigo, Deus, de estar congregando, de estar lendo a tua palavra, não por costume, mas por amor, por necessidade. Deus, coloca no meu coração. E Deus assim, irmãos, coloca. E Deus coloca. Uma coisa é certa: aqueles que creem verdadeiramente, aqueles que foram chamados e têm essa confiança em Deus, entregaram-se completamente a Deus, essas pessoas, elas amam estar com o Senhor, elas amam congregar com o Senhor. Irmãos, imagine só, se nós que estamos aqui, se nós estivéssemos aqui agora, cada um estava na sua respectiva casa, ou então em algum lugar, numa praça, ou no trabalho, ou seja lá onde for. Eu tenho uma plena certeza que se não estivéssemos aqui agora, poderíamos estar em qualquer outro lugar, se não estivesse também falando de Cristo, reunidos para falar de Cristo, a gente não ia ter aquele prazer, aquela força, aquele vigor que nós temos quando estamos reunidos. A igreja primitiva, o texto de Atos capítulo 2, lá no seu término, lá no final do capítulo 2, vai dizer que a igreja crescia abundantemente, e todos ali estavam, os irmãos ali estavam todos os dias reunidos, no templo, nas suas casas, no partir do pão, em oração, sempre estavam ali reunidos. Ou seja, Deus, Ele nos chamou para servirmos a Ele. Deus, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer estar conosco todo momento, e temos também que pedirmos a Deus esse desejo, essa vontade, que Ele coloque dentro de nossos corações. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Versículo 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. O texto vai nos ensinar que sempre que a nuvem, ela erguia-se um pouco sobre o tabernáculo, era um sinal que Deus queria que o povo de Israel continuassem caminhando. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, porque era um sinal que Deus queria que eles ficassem mais um tempo ali. Isso nos mostra o cuidado que Deus tinha para com aquele povo.
o amor de Deus em se relacionar com eles e também guiar aquele povo, orientar aquele povo nos mínimos detalhes. Na verdade, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus que libertou Israel da escravidão do Egito, guiou Israel e deu todas as condições necessárias para que o povo de Israel viesse chegar até a terra de Canaã. Nós bem sabemos que essa geração aqui, os de 20 anos para cima, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais ficaram no deserto por conta da desobediência. Não por conta de Deus, mas por conta de rejeitarem as leis do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus cuidadoso. É um Deus que Ele nos guia em tudo. Uma oração que eu posso dizer que eu não orava, e de tanto ouvir o presbítero Oséias orando, sempre eu estou procurando orar e pedir isso a Deus, dizer a Deus assim: Deus, me faz tomar as decisões corretas, faz com que eu tome as decisões corretas na minha vida, porque eu sei que se eu tomar decisões segundo os meus pensamentos, eu vou errar. E temos que pedir isso a Deus. E Deus faz, irmãos. Por mais que nós somos pecadores, Ele faz. Se nós observarmos as Escrituras, e especificamente esse texto aqui, olha como Deus, Ele foi detalhista aqui. Até para o povo prosseguir na caminhada, Ele dava o sinal. Se a nuvem se erguia, o povo devia se organizar e darem continuidade à caminhada. Se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Da mesma forma também nós, que servimos a Deus, nós temos que constantemente pedirmos orientação a Deus. Pedirmos orientação a Deus. Procurarmos andar de conformidade à palavra de Deus. Uma coisa que se popularizou muito no meio evangélico, e acredito que por aqui não tem, até porque a congregação que tem aqui na Vila da Torre é a congregacional, e graças ao nosso bom Deus, pelo menos desde o período do presbítero Oséias, isso a gente não viu por aqui. No caso, vocês que são mais velhos não viram, e eu que tenho cerca de 3 anos, também não vi e nem quero ver. A questão de ter aquelas pessoas que são tidas como profetas. Em Riachão tem um monte, eu conheço um monte. Que aconteceu alguma coisa, vou na casa de fulano de tal, porque ele diz isso. Ele vai dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ou na casa da irmã fulana de tal. Irmãos, eu vou contar uma experiência aqui que parece ser uma mentira ou uma brincadeira, mas foi verdade. Isso foi verdade. Para vocês verem a que nível chegou isso. A que ponto? Eu acho que Oséias vai lembrar, até porque ele já estava aqui na torre. Eu não lembro bem o ano, nem quanto tempo faz. Eu sei que eu já era crente e já tinha, acho que 2, 3 anos de crente já. 2, 3, 4 anos de crente. Eu já contei isso a Beto. Aconteceu que, se eu não me engane, eu não estou bem lembrado de qual cidade era. Eu sei que um caminhoneiro ia passando aqui num caminhão pequeno, não sei se é um 710, eu sei que era um caminhão pequeno. Esse caminhoneiro, quando chegou ali próximo a Galante, ele virou e ficou lá um bom tempo lá, e ninguém viu, não sei como, ninguém conseguiu ver. A Polícia Federal, as pessoas que geralmente cortam o capim na beira da pista, os proprietários ou proprietário da terra não viu. O que é que aconteceu? A família, se eu não me engano, a família foi de Recife. A família começou a ligar para os familiares e para os conhecidos. Aí tinha um conhecido
de um familiar do caminhoneiro que estava dentro do caminhão, e esse caminhoneiro morreu. Esse conhecido, ele era crente e conhecia alguém em Riachão, que é tido como uma profeta, uma profetisa. O que é que aconteceu? Essa pessoa falou assim: eu vou orar, e Deus vai me mostrar. Quando foi de manhã, tem um pé de figo na frente da casa dessa pessoa, dessa senhora. Ela acordou de manhã, eu não sei que pássaro foi esse. Ela disse que escutou um pássaro cantando que falava, que cantava basicamente assim, quase como falando caicó. Era um cântico do pássaro, quase dava a entender caicó. Ela interpretou que aquele pássaro foi enviado por Deus e que estava dizendo a ela que ela tinha acabado de orar, que esse caminhoneiro estava sã e salvo em Caicó. Aí ela ligou para o conhecido dela, o conhecido ligou para o familiar do caminhoneiro, e todo mundo ficou alegre, e vai encontrar, resumindo a história. Com um tempo depois, não lembro bem os dias que passaram, foi encontrado o caminhão aqui, a pessoa já estava em estado de decomposição. E aí? Parece até uma brincadeira, né? Parece até uma brincadeira. Irmãos, sabe o que está por trás disso aí? A nossa cultura. Cultura, quando nós estudamos sociologia, a gente vai aprender que uma cultura, para adentrar, para entrar, para ser impregnada dentro de uma sociedade, ela dura cerca de 100 anos. Agora, para aquela cultura sair, ela vai durar também cerca de 100 anos. Infelizmente, a nossa cultura, por conta dos nossos descendentes, que são africanos, os europeus, os africanos trouxeram o candomblé, os europeus trouxeram a idolatria de Portugal, o catecismo francês, e por conta disso, ou a cultura brasileira, de todo brasileiro que não é crente, é de quando está passando por algo, quem não é crente, procurar uma cartomante, procurar um centro de macumba, procurar uma rezadeira. Eu já fui muito em rezadeira quando minha mãe não era crente. Rezar, olho grande. Quando a pessoa começava a ficar, aí é rezar com um galinho de mata. Agora só que tem um detalhe, aquele galho de mata ali, eu também faço ele murchar, sabe como? Pega o galinho bem verdinho e fica assim, ó, vucu, 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 vucu. Daqui a pouco o bichinho já foi arrancado, ele fica murcho, está entendendo? Então, quando essas pessoas se convertem, quando vão para igrejas que não tem ensinamento da palavra, infelizmente, ainda fica aquela ideia. Aí eu não vou mais numa cartomante, eu não vou mais num centro de macumba, mas lá na minha igreja tem uma profetisa. Tem uma profetisa que fala tudo, adivinha tudo. Estava um dia, um vizinho meu, ele chegou para mim e falou: Romualdo, ele não era crente não, tem como a gente lá naquele irmão Antônio Oliveira, que é da Raio de Massaranduba, que hoje fechou, fazer uma consulta lá. Eu falei: como assim? Ele falou: uma consulta, porque lá atende na casa dele. Eu falei: seu Manuel, ele não faz consulta não, ele é crente, ele é da Assembleia de Deus. Faz, irmãos, ele atende lá. Eu disse: não faz não. Ele pensou que ele fazia consulta. Está entendendo? É complicado, irmãos, é complicado. Portanto, se a gente quer ser orientado por Deus, queremos ser orientados por Deus, ore a Deus, procure aprender o que a Bíblia diz, porque a Bíblia há de nos guiar. Romualdo, mas a Bíblia, ela não vai tratar acerca de certos assuntos. Realmente eu concordo, só que tem um detalhe: se nós procurarmos obedecer a Deus,
A Bíblia, o Espírito Santo há de nos guiar, de nos orientar e também de aplicar, de fazer com que nós venhamos correlacionarmos textos bíblicos com a nossa situação que estamos vivenciando. Isso acontece muito. A Bíblia não vai tratar de algumas coisas. Um exemplo, a Bíblia não está dizendo que é proibido cheirar cocaína, fumar maconha. Diz, não diz isso não. Mas só que a Bíblia proíbe, ela condena o vício. E a cocaína e a maconha vicia. Sem contar que a nossa Constituição trata a cocaína e a maconha como uma droga ilícita. Portanto, a gente não pode usar aquilo de forma alguma. Está entendendo? Então, nós temos que procurar sermos guiados pela palavra de Deus, sermos guiados pela Bíblia Sagrada. Versículo 38. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Interessante imagem, né? De dia a nuvem, ela ficava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo na nuvem, demonstrando a presença magnífica de Deus no meio do seu povo, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Não abandonou aquele povo em momento e instante algum. Antes, aquele povo que resistiram ao Espírito Santo, como o escritor aos Hebreus vai nos ensinar, como Estevão vai nos ensinar em Atos capítulo 7, mas o Deus nunca abandonou aquele povo, e nunca há de abandonar. A sua presença se fazia notória, se fez notória em todo e qualquer momento no meio do povo de Israel. Para finalizarmos, abram aí, Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 28. A partir do versículo 16. Eu vou ler para adiantar. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, o livro de Êxodo, ele nos ensina que Deus, no seu final, ele revelou-se ao povo de Israel, o povo que ele escolheu. Revelou-se ao povo de Israel. Em momento algum, Deus abandonou aquele povo. Sempre esteve com aquele povo, em todas as suas viagens. Da mesma forma, irmãos, Jesus
em sua encarnação, morte e ressurreição, manifesta a glória de Deus agora visível no seu Filho amado, que é Jesus. Ele também nos garante que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não há de nos abandonar, não há de nos deixar em momentos difíceis, não há de deixar com que nós venhamos ser tentados além daquilo que nós suportamos. Portanto, irmãos, que fique impregnado em nossa mente, o que nós temos que fazer é unicamente confiarmos em Deus, nos entregarmos cada dia mais completamente a Deus, porque a sua presença, ela é notória em nosso meio. Deus há de suprir as nossas necessidades, Deus há de nos guiar em todo e qualquer momento de nossa vida, Ele há de nos orientar nas decisões que nós devemos tomar, principalmente, irmãos, em decisões aonde pode nos fazer mal. Portanto, que Deus em Cristo aplique suas palavras aos nossos corações. Desde já quero orar.